Jesús, amén, hermanos. Qué bendición, qué emoción hay en mi corazón de poder regresar a este lugar de personas que nosotros hemos aprendido a amar, que nosotros hemos vivido muchas historias especiales. Yo creo que mirar el rostro de cada uno de ustedes aquí, a algunos que me conocen un poco más de tiempo, ven muchas cosas en mi corazón. Entrar en este lugar aquí y ver cuántas cosas lindas Dios ha hecho, y no solamente lo que ha hecho, pero lo que sigue haciendo. Nosotros siempre hemos acompañado a ustedes en las redes sociales ahora, que es más fácil, y también siempre en contacto con algunos hermanos queridos que guardamos en el corazón. El pastor Danilo, siempre somos amigos desde mucho tiempo hacia atrás, ¿no? Desde la época del seminario, trabajamos juntos en algunas oportunidades. E que bendição estar aqui com vocês. É um grande privilégio poder predicar a palavra. E também agradecer, hermanos. Eu sei que há muitos aqui, a maior parte de vocês, que sempre oram por nosso ministério. Trago um saludo especial de la Cris e de los niños, nossos chilenos que nasceram acá, guardam suas raízes. Incluso tenho encomendado comprar uma polera de Chile. Não posso volver a Boston antes de comprar esta polera de Chile. Me encomendaram. Guardamos as raízes chilenas. Há único restaurante chileno em Boston, que se chama El Chacarero. Intentar ser o melhor. Às vezes vamos tentar comer barros luco, uma empanada. Bueno, intenta ser bem, pero sempre guardamos as raízes chilenas. E é uma grande bendição estar aqui nesta manhã. Amém. Que o Senhor les bendiga. Eu quero, nesta hora, pedir aos irmãos que abram suas Bíblias. Mientras ustedes abram suas Bíblias, em Filipenses capítulo 4, haré essa leitura do versículo de número 4 até o versículo de número 14. Filipenses 4, del 4 al 14. Estamos em um processo, hermanos, de regressar a Brasil. Estamos há 21 anos afuera de Brasil, como missioneros. Estivemos quase 11 em Chile, já 10 em Boston. E há aproximadamente 4 ou 5 meses atrás, encontrei o presidente da igreja em um evento que teníamos em São Paulo, no hotel, e nada sucede por casualidade. Então, sentou comigo e me disse: Leandro, necessito almoçar contigo para que conversemos. E aí me encomendou e me disse: oye, já serviste muito hacia afuera do país, chegou o momento de regressar a Brasil. Há alguns desafios grandes, gerações cambiando, igrejas históricas que necessitam de apoio, sucessão pastoral. E eu he pensado em ti para um projeto. E eu disse: pastor, eu estou nas mãos do Senhor. Eu sou um missioneiro. E vocês me conhecem que eu não vivo sem desafios. Não posso estar na zona de conforto. E graças a Deus, Deus me ha bendecido muito nos Estados Unidos. Hicimos um lindo projeto nos Estados Unidos, em Boston. Hemos sido bendição. Pero há um ano atrás, eu comecei a orar a Deus, disse: Senhor, eu quero estar no lugar onde eu possa ser mais útil. Estava aqui 10 anos. E foi a mesma oração que eu hice em Chile. E eu não fui atrás de nada, eu deixei que o Senhor hiciera tudo. E Ele, em seus planos soberanos, me está levando a Brasil. E é um grande desafio, incluso quero pedir oração para vocês. Pero como família, poderíamos estar na zona de conforto. Poderíamos estar em um lugar onde estamos bem, pero nosso chamado é servir ao Senhor. Porque um dia vamos estar delante de Ele. E o mais importante é chegar delante de Ele e dizer: Senhor, he cumprido a carreira. He terminado a carreira e guardado a fé. Aqui está a obra que tu me encomendaste. Lo hemos hecho lo mejor. Então, les pido oração. Estou voltando para Bahia. O estado de Bahia, eu nasci em São Paulo, mas minha criança foi em Bahia. E estamos regressando à cidade de Salvador, que foi a primeira capital de Brasil. Há muitos desafios. É a terceira igreja mais antiga de Brasil. Tem 151 anos e muitos desafios por delante e muitas coisas lindas também. E estamos felizes de regressar e de antemano pedindo suas orações. Vamos abrir, vamos ler a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 4, del versículo 4 al 14. Assim nos diz a palavra do Senhor. Regocijaos en el Senhor siempre. Outra vez digo,
regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste, oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me regocijé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer en necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Oremos. Senhor Deus, ponemos nossas vidas em tus manos nesta hora, clamamos por tu graça, porque nesta manhã entendemos que não seríamos capazes de, ó Padre, guardar esta palavra em nossos corações e sacar o proveito que poderíamos ter se não fora por tu Espírito Santo. Porque é solamente Ele que nos hace ir mais allá de la razón. É solamente Ele que é possível de abrir e ir a los lugares mais profundos, escondidos, e permear en estos labirintos de nuestro ser. E é isto que te pedimos nesta manhã, que tu nos guies, que tu hables a nossos corações. Não por nós te pedimos isto, pero te pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amém. Irmãos, supe que estamos falando aqui na igreja sobre encontros. E nesta manhã eu não quisiera falar exatamente sobre um encontro personal, pero sim este texto que vamos pensar nesta hora tem que ver com um encontro muito especial. Nós sabemos que Pablo é o maior escritor do Novo Testamento. A maior parte das cartas do Novo Testamento ha sido escrita por Pablo. Pero há duas cartas de Pablo que são as cartas mais íntimas de Pablo. A primeira de ellas é a segunda carta a los Coríntios. Que se nós supiéramos ou hubiera encontrado os homens que guardaram os originais de las Escrituras, quizá poderíamos dizer que é a terceira ou a quarta carta de Pablo a Corinto. Nós sabemos que algumas cartas se perderam. Pero Pablo tuvo uma relação muito cercana com a igreja de los Coríntios. E uma relação difícil. Pero a carta que Pablo escreve de 2 Coríntios é uma carta íntima. Porque é uma carta do coração. E a segunda carta mais íntima de Pablo é a segunda carta a carta a los Filipenses. Porque a carta a los Filipenses, Pablo tinha uma relação distinta com esta igreja. Porque nos momentos mais difíceis de seu ministério, quando ele mais necessitou, ou o momento onde ele não tinha os recursos para fazer sua missão, para cumprir seu ministério, no momento que quase todos os abandonaram, a igreja dos Filipenses nunca lo abandonou. Por lo tanto, está Pablo, quando escreve esta carta, preso em la cárcel, e não sabia que ele ia passar. Porque era muito possível que Pablo poderia morir nesta cárcel. Ele estava em uma situação difícil. Pero em meio desta situação difícil, onde ele se sente solo e todos os abandonaram, ele tem um encontro especial. Ele tem um encontro com um homem que se chama Epafrodito.
Não sei quantos já escutaram deste homem na Bíblia. Pero não foi um encontro de Epafrodito, porque Epafrodito foi acompanhar e foi como uma espécie de mensageiro enviado por a igreja dos filipenses para levar uma ofrenda e dar um informe de lo que estava passando naquela igreja. Por lo tanto, não foi qualquer encontro, pero era como se Pablo estivesse encontrando uma igreja. Era como se Pablo estivesse sendo abraçado não por um homem, pero por toda a igreja, por todas as famílias, por todos, desde o menor hasta o maior. Havia saludos de todos. E Pablo recebe o carinho, um encontro especial. E esta carta é fruto de um encontro. E este encontro, Pablo tem muitas coisas que dizer para a igreja dos filipenses. Pero ele tem um mensagem que vai desde o capítulo 1 até o último capítulo. E rapidamente aqui me gostaria falar sobre este tema principal da carta aos filipenses. Porque o capítulo 4 é como a conclusão, é como o clímax da carta. E nesta conclusão, Pablo quer falar de algo, hermanos, que eu creio que tem todo que ver comigo e com você nesta manhã. Que tem que ver comigo e com você, e não somente com nós aqui. Mas é uma carta que tem um mensagem universal. Porque Pablo está falando de contentamento. Pablo está falando de gozo. Pablo está falando de satisfação. Pablo está falando de uma alegria. E desta alegria, deste gozo. E os sentimentos, muitas vezes, não temos como expressar com palavras. Não temos como expressar com coisas. Mas é algo que sentimos, é algo que estamos vivendo 24 horas por dia. E é interessante pensar nisto, porque considerando, indo um pouco mais cerca, poderíamos pensar nesta manhã no seguinte, algo que ha passado, um tema que se ha hablado muito é sobre saúde emocional, mental health. Este é um tema que muitos se han hablado nas escolas. Os niños hoje, desde temprano, han passado por momentos difíceis, em que os papás estão buscando uma maneira de como lidar com a saúde emocional de los hijos. Hoje há profissionais que se han dedicado na área de psicologia, de psiquiatria, de psicanálise, para tentar entender o homem, para tentar entender o ser humano. Porque vivemos uma crise de saúde emocional. Mas isto não é um tema novo, isso é um tema antigo. E Pablo está falando aqui para o povo de Deus. E aqui há um mandamento que diz: gozaos en el Senhor, regocijaos en el Senhor. Me pergunta para você o seguinte: está você satisfeito? ¿Está usted gozoso nesta manhã? ¿Está usted feliz nesta manhã? E muitas vezes, como igrejas, não hemos hecho uma boa tarefa. Porque lo que há de cristiano adentro de la igreja, que habla de la Bíblia, que habla de Jesús, que é um bom canuto, que habla de Cristo em todos os lugares, pero habla, pero não está provando isto. Não siente este gozo, não se vê em los ojos. O escritório do pastor está lleno. É necessário visitar, é necessário orar, é consejeria, porque a gente está infeliz. Mas o que me gostaria rapidamente nesta manhã, falar sobre 4 passos em caminho a esta alegria, a este contentamento, a esta satisfação que vem do Senhor. Observe no texto, o versículo de número 4, que diz assim, el 4 e el 10. Pablo disse: regocijaos en el Senhor. Regocijaos en el Senhor, ¿cuándo? Siempre. Les voy a repetir una vez más, otra vez digo, regocijaos. Que dice Pablo no versículo número 10? 10. Em gran maneira, que passou com Pablo?
Me gocé en quién? En el Señor. La primera cosa que Pablo nos muestra aquí en este camino hacia el contentamiento, en este camino hacia la satisfacción, es nosotros entender dónde está esta satisfacción. ¿Dónde está este gozo? ¿Dónde está la base? ¿Dónde está el fundamento? ¿Dónde yo lo puedo encontrar? ¿Dónde yo lo puedo buscar y sé que voy a encontrar en todo momento? E é interessante pensar nisso, porque parece que a satisfação é algo que está ubicado em uma parte. E Pablo usa uma ideia de alguma maneira geográfica e diz: regocijaos en el Senhor. Outra vez os digo, regocijaos. Lo que Pablo está dizendo aqui é que, hermanos, o contentamento é muito mais que uma emoção. Que o contentamento é muito mais que satisfazer nossa vontade. Que o contentamento, na verdade, para entender esta ideia do texto, o que Pablo está dizendo, que o contentamento tem que ver com nossa posição delante de Deus, com nossa condição delante da vida. Qual é a posição que tu e eu ocupamos? Qual é a condição em que nós estamos delante de Deus? Isto faz toda a diferença. Quer exemplo disto? O hijo pródigo. O que passou com o hijo pródigo? Ele queria ser feliz. Ele queria passar-lo bem. Então, que pide ele? Aqui em minha casa não estou feliz, não lo he passado bem. Eu quero toda a parte da herança que me toca e eu vou ser feliz. E ele saiu a buscar a felicidade. Ele saiu a tentar ser feliz porque ele estava buscando este gozo, esta felicidade. E ele intenta de muitas maneiras. Com as fiestas, com os amigos, com os bienes que tinha. Ele intenta buscar esta felicidade. E isto, hermanos, não é algo solamente do hijo pródigo. Isto é algo que passa com nós. Porque todos estamos em busca da felicidade. Todos queremos ser felizes e lá estamos buscando. E a vezes lá temos delante de nós. Porque a vezes somos como o hijo pródigo que saiu da casa. Pero o que passou com o hijo que estava na casa? Ele estava feliz? Não. Ele estava triste. E quizás ele estava mais triste do que saiu. Ele estava desanimado porque a base de sua fé era uma base no legalismo, no moralismo, em fazer coisas. Ele não entendeu onde está o fundamento da felicidade. E isto é o que passa. O fundamento da felicidade não está em fazer o que eu quero, en el libertinaje, en el liberalismo, donde a base do liberalismo está em minha vontade, aquilo que eu quero fazer. Ou não está em simplesmente a religiosidade de fazer lo que a religião disse que eu tenho que fazer. Pero a base de esta felicidade está em uma pessoa, está em Cristo, está em el Senhor, entender que Jesus é Deus. Ele não é simplesmente um bom maestro. Ele não é simplesmente um bom homem. Ele não é simplesmente boa onda. Ele não é simplesmente uma pessoa que quer me ajudar. Ele não é simplesmente uma pessoa que vino a este mundo e hizo boas obras. Jesus é Deus. Ele é o Salvador. Ele é o soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Ele me criou. Ele tem um propósito. Ele tem um plano para a minha vida. É isto que traz felicidade a Pablo. Aún estando na cárcel. Aún estando preso. ¿Dónde está tu felicidade nesta manhã? ¿Dónde está tu contentamento? Pero há uma segunda lecção aqui neste texto. A primeira é que o caminho para a felicidade, para o gozo, é entender que a base está em Cristo, está em Senhor. O segundo ponto é que nós estamos em uma escola e necessitamos entender que para alcançar essa satisfação, este gozo, eu tenho que entrar na escola de la graça. Eu tenho que entender que eu sou um discípulo. Eu tenho que entender que eu sigo um maestro. Eu necessito entender que eu estou em uma escola. E Paulo disse isto claramente, mais explícito, no versículo de número 11 e 12. Ele disse: não lo digo porque tenho escassez,
Pois é o quê? Aprendido a contentar-me qualquer que seja minha situação. Sé viver humildemente e sé ter abundância. Em todo e por todo estou ensinado, assim para estar saciado como para ter hambre, assim para ter abundância como para parecer necessidade. Lo que Pablo está dizendo aqui, irmãos, e não é simples entender que nós somos discípulos de Cristo. Não é simples. Requer muita humildade. Porque aqui estamos falando de um homem que estudou as melhores escolas que alguém poderia desejar em sua época. Aqui estamos falando de um homem que teve um dos melhores reconhecimentos de sua época. Ele tinha a cidadania romana. Aqui estamos falando de um homem que era um grande líder religioso. Era uma autoridade. E estamos falando de um homem que nasceu em uma cuna de ouro, em uma situação muito privilegiada, em uma família de uma posição muito privilegiada, porque ele era hebreu, de hebreus. Ele não somente era um descendente judío, como um helenista. Um helenista era alguém que era um judío de raiz, pero que não sabia falar hebreu. Ele se criou na cultura grega, pero ele era hebreu de hebreus. Ele falava hebreu. Ele aprendeu a Torá, ele la tinha em sua mente. Ele era fariseu, ele era um líder religioso. Então, se uno mira Pablo e diz, que vou ensinar eu a Pablo, pô? Que vou ensinar eu a Pablo? Tem doutorado, tem magíster, tem pós-doutorado. É um líder que vou ensinar eu a Pablo. Pero aqui nós vemos a atitude de um discípulo. A atitude de um discípulo. E quando nós encontramos com Cristo, a primeira coisa que o Evangelho nos ensina a humildade. Que passou quando Pablo encontra a Jesus no caminho de Damasco? Ele cai do cavalo, se queda cego, humilhado, não sabe o que vai passar com sua vida, e está aí sofrendo, passa como uma semana, hasta que Deus disse ao profeta Ananias, e diz, Ananias, tu tienes que ir a Pablo, vai a donde Pablo, e ora por sua vida, porque quando tu ores por sua vida, eu lo vou sanear, e ele vai abrir seus olhos e vai volver a ver. E o Senhor está ensinando a Paulo neste momento a humildade. Está ensinando o caminho do discipulado. E Pablo aqui está sendo muito claro. E dizendo que nós encontramos satisfação no Senhor, de entender que o maior título, o maior privilégio, o privilégio mais grande que podemos ter nesta vida, é de ser discípulo e estar na escola de la graça. De entender que nós não sabemos todo. De não nos poner como somos os melhores. Os que estão acá dentro somos os melhores de los que estão aí afuera. Quizás somos piores. Pelo qual é a diferença? Levamos a sublimidade do Evangelho. Pero muitas vezes nós predicamos como eu vou ao céu e tu vas ao inferno. Se não te conviertes. Não depende de nós, não somos melhores que nadie. E aqui Pablo está ensinando nesse texto, e muitas vezes Satanás, irmãos, hace isto para nos tentar. Quitar nossa satisfação de seguir a Jesus. Porque foi assim que ele hizo com Adão e com Eva. Adão e Eva tinham o paraíso. Ele tinha todo, era todo perfeito. Eles estavam no paraíso, não necessitavam de nada. Pero qual foi a primeira coisa que a serpente pôs na cabeça de Eva e Adão? Como vocês se vão conformar? Deus não quer que vocês sejam como Ele. E no dia que vocês provem da manzana, vai ser distinto. Vocês vão ter muito mais. E existe engano que muitas vezes é exposto em nosso coração. Pero o Senhor nos chama a nós estar nesta escola e aprender que a satisfação está no Senhor.
E aqui há muitos tips, muitas ideias, muitos consejos que Pablo está dando. Aqui no texto diz: o Senhor está cerca. Ou seja, vuestra moderação, o Senhor está cerca de nós todo o tempo. Não estamos como aquele ninho que está para aqui e para allá, como se chorando, como onde estão seus papás. O Senhor está muito cerca. O texto está dizendo que temos que buscar a Deus em oração, com súplica, com ação de graças, com petições, com humilhação delante de Deus, ponendo delante dele toda a nossa ansiedade, todo o nosso afanismo, temos que poner delante do Senhor. Pero aqui no texto há uma quarta ideia, muito importante. Tenho solamente 11 minutos aqui, então tenho que avançar. Outro conselho que Pablo está nos dando aqui acerca do contentamento. O primeiro passo, hermanos, é entender onde está esta alegria. O segundo passo é entender que nós estamos nesta escola de aprendizes para crescer em graça. A terceira coisa, hermanos, no texto aqui, é que para ter gozo é necessário experimentar. Se você observar no versículo de número 12, que diz Pablo? Sé vivir como? Humildemente. E sé tener abundância. Em todo e por todo estou ensinado, assim para estar saciado, como para ter hambre, assim para ter abundância, como para padecer necessidade. O que Pablo está dizendo no texto aqui é que existe algo que vai mais allá do contexto acadêmico. Existem coisas na vida que eu necessito experimentar, que eu necessito provar. É igual eu decir falar para alguém de las empanadas chilenas. Hasta que lo pruebe, nunca mais vai querer provar outra empanada. Os colombianos vão pensar que a empanada de eles é parecida com a chilena. Os argentinos têm empanada, os colombianos têm empanada. Todos vão pensar em seu gosto, mas quando tu provas da empanada chilena, vai entender o que... Sim ou não? Há coisas na vida que há que experimentar. E muitas vezes nestes sabores, e eu diria que a alegria, eu creio que os chilenos vão entender muito bem isto. Hermanos, a satisfação é gosto adquirido. A satisfação é como gosto adquirido. Quando eu cheguei em Chile, eu não tomava vinho. Tá difícil, não? Em Brasil, havia jugo de uva com álcool. E diziam que era vinho. Então, eu encontrava aquele vinho em Brasil, era o melhor. Eu não tinha ideia. Mas quando cheguei em Chile e provei o vinho chileno, a primeira vez que provei o vinho chileno, eu disse: oi, que coisa, que sabor assim como seco, como não, porque eu tinha o conceito do sabor dulzón de algo que parecia vinho em Brasil. Mas depois que uno vai a degustando e vá provando os sabores, uno pensa a ver, oi, este aqui está frutado, este aqui tem chocolate, este tem madeirado, não sei o quê. E uno quando toma não vê nada. Pero vai adquirindo sabor. E vai aprendendo a degustar. E vai aprendendo, isso é igual ao café em Brasil. O café em Brasil, que é café gourmet, também é algo que uno vai adquirindo. É algo que uno vai provando. E a ideia que Pablo está dando no texto aqui é exatamente esta. É que Pablo diz: oye, isto que eu aprendi acá, que eu aprendi de minha vida, é algo que eu nunca havia provado a los pés de Gamaliel. É algo que eu nunca havia visto na escola. Quizás eu leí biografias. Eu conheci a história de los profetas. Eu conheci a história de los hombres de Deus, de como o pueblo de Israel caminhou por el desierto. Eu havia escuchado de las histórias que passou com Elias e Eliseu. Eu havia escuchado a história de David, de Moisés, de Abraão, de los hombres de Deus. Pero uma coisa é o que eu escuché e outra coisa é o que eu he provado. E existe o que Paulo está dizendo nesse texto. Pablo está dizendo que muitas vezes para aprender de humildade, tu tens que ser humilhado. Isso está querendo dizer que muitas vezes para que tu aprendas acerca da abundância, tens que passar por necessidade. Que muitas vezes para que tu aprendas acerca de las luchas de la vida, puedes sacar coisas buenas.
Isto quer dizer que Deus, Ele não hace como nós, a vezes, inseguros que somos como papás, queremos criar nossos filhos em uma burbuja. Criamos nossos filhos em uma burbuja porque eles não podem passar por nada. E muitas vezes, quando são expostos à realidade da vida, não sabem como lidar com ela. Eu me acuerdo da primeira vez que levei meu filho ao doutor, que está aqui, e tinha que tomar uma injeção. Lucas nasceu prematuro, com 900 gramas, e quando é chiquitito, o primeiro filho, é como um cuidado. Se tem que tomar uma injeção, eu disse, oi, ponga aqui em mim, não ponga nele, ponga aqui. Não deixa-lo sofrer, não deixa-lo chorar. Nós não queremos que nossos filhos chorem, não queremos que sintam dolor, não queremos que sofram. Mas ao largo da vida, vamos entendendo e vamos aprendendo quão importante é chorar. Vamos aprendendo na vida que muitas vezes sentir dolor não é malo. Porque se tu sientes dolores, quer dizer que tu estás vivo. Vamos aprendendo na vida que há tempo para todas as coisas bajo o sol. Por lo tanto, o que o texto nos ensina acá, não deseche tu sofrimento. Não deseche o momento em que estás sem trabalho. Não deseche as crises que estás enfrentando em tu família, com tu matrimônio, com tus filhos. Não deseche as humilhações que estás tendo em tu trabalho. Porque quizás é nestes momentos em que podemos mais crescer na vida. Porque na vida, hermanos, vamos ter muitas pessoas que estão conosco como quando todo vai bem. Pero quero fazer-te uma pergunta que te vai ajudar a entender o que eu te estou dizendo. É mais fácil chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? Qual é o mais fácil? Seguramente é muito mais fácil chorar com os que choram. Nosso coração é orgulhoso. Nós vivimos uma competência. Muitas vezes não somos capazes de nos alegrar quando escutamos uma boa notícia que passa com o outro. Porque nosso coração é pecaminoso. Por esse texto, Paulo está dizendo, eu he aprendido. E no momento de maior sofrimento em sua vida, ele estuvo solo. E nadie estuvo com ele. Pero quando ele estuvo solo, ele está dizendo, eu he aprendido todo. Eu he aprendido a estar com abundância e com escassez. Eu he aprendido a ser honrado e a ser humilhado. Em todas as circunstâncias, eu he aprendido. Pero em último lugar, nesse texto aqui, o que Pablo está nos ensinando aqui para que nós podamos provar e experimentar deste gozo que está em Cristo, é que a base é o Senhor. É que nós somos discípulos e estamos na escola de crescer no Senhor, através da aprendizagem, que há que experimentar na prática da vida. Mas em último lugar, o que Pablo está dizendo acá no texto, e eu creio que isto é como um remate de lo que estamos falando acá. Hermanos, este contentamento e satisfação que Pablo está falando no texto, ele é sobrenatural. Ele é um gozo sobrenatural. É um gozo que não está em ti, que não está em mim. É um gozo que não está nas coisas que eu tenho. É um gozo que não está no lugar que eu trabalho. É um gozo que não está em minha conta corrente. É um gozo sobrenatural que vem do próprio Deus. Leia o que está no versículo número 13. Todo lo puedo em Cristo que me fortalece. O que Pablo está dizendo nesse texto aqui, que o poder não está em minhas palavras. O que Pablo está dizendo nesse texto aqui, que o poder não está em minha capacidade emocional interior. O que Pablo está dizendo aqui
É que o gozo que eu posso ter, este gozo que as Escrituras estão dizendo, não la tiene em la influência que eu posso ter em decisões, em las coisas em minha vida. Lo que Pablo está dizendo nesse texto é que o poder não está em la cuenta corriente, que a quantidade de dinheiro que tenho em minha conta corrente. Não está no lugar onde estou vivendo. O gozo que Pablo está dizendo aqui no texto, ele diz: todo lo puedo em Cristo. E aqui no texto há uma ideia de contraste muito grande aqui no texto. Porque Pablo está mostrando primeiro a debilidade do homem. Porque se há algo que necessita ser fortalecido é porque está débil. Se há algo que necessita ser fortalecido, eu creio que é por isso que sou gordito, não sei, Pablo, tu me explicará melhor. Mas eu me acordo que quando era chico, eu era flaquito, que de menos, pô. Quando eu era mais chico, era flaquito, e minha mamãe me dava um biotônico Fontoura, não sei como é que a gente mas me dava uma espécie de um fortificante para engordar. E senhor, eu não necessitava, pô. Porque estava débil. Diga-se de passagem, eu perdi harto peso. Estou ganhando agora, principalmente quando cheguei em Chile. Pero a última vez que estive acá, incluso não sei onde agarrei o Covid, pero logo no começo da pandemia, muitas pessoas aqui acompanharam. Eu vim a Chile, fui à Argentina, passei em Brasil e cheguei aos Estados Unidos. Uma semana depois se cerrou Estados Unidos e começou a pandemia. E aí, 10 dias depois, eu estava com Covid e quase me morri. Quase me morri. Foi uma situação muito difícil. E eu estava muito débil. Irmãos, eu passei 2 meses dormindo sentado. Porque não era capaz, já me acabou o tempo aqui, eu vou tomar só 2 minutos. Não era capaz de dormir acostado, porque tinha problemas de respiração. E foi muito difícil. E eu me quedei tão débil, perdi harto peso. E eu me quedei tão débil que não lograva caminhar. Eu comecei a caminhar 5 minutos. Depois, no outro dia, comecei a caminhar 10. E aí foi. E eu cheguei ao momento de caminhar hasta 3 horas por dia. Estava muito entusiasmado. Não tinha que fazer também, porque estava todo cerrado. Se caminhava. Mas foi uma experiência extraordinária em minha vida de ver como nós somos frágeis. E eu creio que a maior enseñança que Deus nos deu nesta pandemia é como a humanidade é frágil. É como, a vezes, vírus que não logramos tocar, que não logramos ver, que não logramos fazer nada, como vírus é capaz de cambiar a história de uma vida. Quantas pessoas se foram? Murieron. Los cambios sociales que sucedieron. Como nós somos frágiles. E sabe outra coisa que eu aprendi? E vou terminar com isso aqui nesta manhã. Né? Como nós necessitamos tão poucos para ser felizes. Como nós necessitamos tão pouco para estar satisfeitos e contentos. E eu creio que aí é possível entender uma coisa que Jesus disse: de que le sirva al hombre ganar el mundo inteiro e perder sua alma. Que vamos levar de acá, hermanos. E nesta manhã, eu quisiera invitar-te a provar deste contentamento que Epafrodito, quando mirou a Pablo, tuvo. Eu creio que Epafrodito esperava chegar e ver Pablo golpeado, e ver Pablo triste, e ver Pablo depressivo, e aí a cara se passando mal. E de repente Epafrodito, quando chega, e diz: oi, eu pensei que ia aportar algo, eu pensei que ia trazer uma ofrenda, eu pensei que ia fazer algo, mas na verdade eu saí muito mais fortalecido e bendecido e gozoso. Porque isto é o que passa quando uno vê o servo do Senhor.
Quando uno vê o servo del Senhor de verdade, que provou a Cristo em sua vida, ele vai estar satisfeito, ele vai estar gozoso. E é isto que passa com Paulo. E que quizás tu estás aqui nesta manhã, sentado nesta igreja, domingo após domingo, escute o sermão, você vai à casa e sigues triste. Por que não oras comigo nesta manhã e diz: Senhor, renueva mi gozo, renueva mi alegria, que estás quitando mi gozo, qual é o ladrão que está assaltando mi casa? Qual é o ladrão que está assaltando meu coração? Que nesta manhã tu puedas encontrar esta alegria que está em Cristo. Amém. Eu quero invitar aqueles que necessitam desta oração a poner-se de pé, porque eu necessito de ela também. Senhor Deus Padre Celestial, nesta manhã estamos aqui delante de Ti, de Tu palavra. Te agradecemos, Senhor, porque Tu não nos deixas entregados a nós mesmos. Te agradecemos, Senhor, porque estávamos perdidos. Estávamos quizás como este hijo pródigo que se foi de la casa, estamos quizás, Senhor, como aquele hermano que se quedou em la casa, que não tem gozo, que estão tristes, pero está en la casa del papá. Pero aqui nesta manhã, Senhor, te pedimos que en el nombre de Jesús Tu nos ayudes. Que en el nombre de Jesús Tu nos ayudes a provar deste gozo. Que assim como Tu hiciste com Davi, que decía que él estaba perdiendo el gozo de la salvación, la alegría de la salvación. Que nesta manhã, Senhor, todo lo que está estorbando nuestra alegría, todo lo que está obstaculando, Senhor, nuestra alegría, nuestro gozo en Ti, que Tu nos restaure. Porque solo Tu eres capaz de transformar corazones. É solo Tu evangelho que é capaz de cambiar vidas. E que nesta manhã Tu hagas milagre sobrenatural de nos dar essa alegria, não que o mundo dá, não que o mundo que podemos experimentar por nossa própria força, por nosso próprio conhecimento, mas nos hace ter uma mirada mais altaneira, nos hace mirar de forma mais sublime, nos hace ver aquilo que não estamos vendo, nos leva ao monte, Senhor, e nos faz ver a grandeza de Tu reino, a grandeza de Ti, Senhor. Graças por esta manhã. Graças por el privilégio, Senhor, de ter este encontro de coração que muitas vezes está triste e desanimado, pero encontrar-se com o gozo do Senhor. Oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Depois quero les dar abraço, ¿ya? Senhor les bendiga, hermanos. De pie, hermanos. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador